gente, aqui é a Mari. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, que é um vídeo que eu tô com bastante vontade de gravar, mas teve uma coisa que fez com que eu tirasse a câmera ali do cantinho, agora que eu tô em casa, e começasse a gravar pra vocês. Foi uma mensagem que eu recebi hoje de uma menina que ela falou que me conheceu no canal, e ela tava pedindo algumas dicas sobre o que eu tinha feito pra estudar pra prova da FAMEMA, então eu resolvi dividir todas essas coisas que eu falei pra ela com vocês e espero que eu ajude. Antes de qualquer coisa, eu queria falar que preparo para o vestibular não existe uma fórmula mágica, não existe uma caixinha contendo todas as informações secretas, porque se fosse assim, era só uma pessoa falar, todo mundo seguia, todo mundo passava. Mas eu sei que não é tanto dessa forma, que eu quero mesmo é dar uma luz para às vezes aquelas pessoas que não sabem exatamente o que fazer e talvez com as minhas dicas vocês tenham um pouco mais de ideia, direcionamento e ajude no planejamento de vocês. Eu queria falar também que o vestibular da FAMEMA, que é a faculdade que eu tô fazendo agora, em comparação a todos os outros os vestibulares de medicina, ela acaba sendo considerada mais fácil, porque não tem lista de livros própria, nas questões de escrever as dissertativas não acaba não cobrando todas as matérias, matemática e tudo mais, que é onde o pessoal normalmente tem mais dificuldade. Então isso acaba meio que fazendo que a maior parte dos participantes acha a prova fácil, vá bem, mas só uma quantidade pequena de pessoas acabam realmente entrando. E isso cria aquele mito de, nossa, faculdade é impossível, só entra se você gabaritar, não vou nem prestar isso daí. E eu queria um pouco desmistificar isso e mostrar o que realmente importa, o que é relevante quando você vai prestar um vestibular da FAMEMA. Eu acho que 3 coisas devem ser levadas em consideração. A primeira delas é o tempo de prova, porque a FAMEMA ela é feita normalmente em um dia e inclui 3 modalidades de avaliação, isso acaba deixando o pessoal meio confuso quanto ao tempo, e não é sempre que dá pra terminar, ou às vezes você termina, faz uma coisa meio mal feita e acaba atrapalhando na hora dos resultados. A questão também da redação, que é bastante importante na hora de definir aonde você vai ficar nessa classificação. Qual que era a última coisa? E existe também a questão da modalidade da prova em si e como que deve ser feita mais ou menos essa distribuição de pontos para conseguir uma classificação boa. Vamos começar então pela divisão da prova. A prova normalmente ela é composta por uma avaliação objetiva, aquelas questões de assinalar, 40 questões, 8 questões dissertativas e uma redação ortodoxa, ou seja, aquela normal mesmo, que segue bem o modelo dos outros vestibulares das provas da VUNESP, ou seja, é Unifesp, Unesp, FAMERP, mais ou menos o mesmo estilo de redação. As questões dissertativas elas cobram Química e Biologia, e as de assinalar é o restante das matérias, com uma subdivisão lá, eu acho que são 5 questões por matéria e só 10 de português e 10 de matemática, eu não lembro exatamente como tá, mas vocês podem procurar isso no edital que a FAMEMA libera todo ano, quando ela abre as inscrições, para ver exatamente como que é feita essa divisão. E daí, quando você chega na prova, você tem essa quantidade imensa de coisas pra fazer, a gente acaba meio que se embolando, começa resolvendo isso, daí você demora um monte de tempo naquilo, passa pra redação, volta pra não sei o que lá e vira uma confusão. Então, uma coisa que eu achei que funcionou bastante pra mim esse ano foi eu ter pegado as provas e começado a me organizar em como eu ia resolver aquela questão, como eu ia subdividir o meu tempo pra poder deixar de uma forma mais eficiente possível, que eu conseguisse dar o melhor de mim. Então, quando começou a chegar perto do fim do ano, a época de provas, eu imprimi as provas dos anos anteriores. Eu acho que não tem muitas, mas eu imprimi. Então eu pegava essas provas impressas, colocava no alarme do celular o tempo cronometrado certinho do que é o vestibular de verdade. Agora eu não lembro direito se são 4 horas e meia, 5 horas ou 4 horas. Gente, sério, eu vou pesquisar, eu vou tentar deixar aqui, aqui pra vocês. Mas eu deixava ali o alarme, sentava na mesa e fazia como se fosse uma prova de verdade. E ia medindo o tempo com que eu fazia uma coisa. Então eu falava assim, hoje eu vou tentar começar fazendo todas as questões objetivas, depois da redação e depois tal coisa. E daí quando eu terminava as objetivas, olhava no tempo. Gastei tanto tempo nisso. Então isso foi fazendo com que primeiro eu tivesse conhecimento da prova, já tivesse meio que adaptado ao modelo dela e também descobrisse qual que era a forma que me deixava mais segura pra fazer aquela prova. Então eu cheguei lá no dia, eu sabia que primeiro eu ia começar fazendo, sei lá, história, geografia, não sei das quantas, e depois eu ia fazer um pouco de questões dissertativas, foi do meu jeito. Então durante o treinamento eu pude entender o que era melhor pra mim. E isso me ajudou bastante no dia, porque eu tava segura do tempo que eu gastava pra fazer as coisas
E não foi uma surpresa, não fiquei ansiosa, ai meu Deus, não vai dar tempo. Às vezes faltava 40 minutos e eu ainda tinha um negócio inteiro pra fazer. Mas eu já tava acostumada, porque nos treinamentos normalmente era esse tempo que sobrava mesmo e eu sabia que eu acabava conseguindo fazer naquele tempo. Então me deu bastante segurança, eu achei isso muito legal. Como a FAMEMA eu acho que não tem tantas provas de anos anteriores, uma coisa que eu fiz pra continuar treinando e ver nesse estudo ainda onde eu tinha algumas falhas e onde eu poderia buscar mais a teoria era por meio da resolução de outras provas do estilo VUNESP, principalmente na questão de assinalar mesmo. Eu via bastante que as provas da FAMERP e da Unifesp, só que da Unifesp para questão de português mesmo. As provas de português, elas são bem parecidas, elas têm meio que um padrãozinho, uma tirinha, um textinho, não sei o que lá, então você acaba treinando para a prova da FAMEMA fazendo todas essas outras também. Sem contar que português é uma área que às vezes o pessoal negligencia um pouco, então se você estiver bom ali naquela área, já é uma coisa boa, que você garante uns pontos, e onde todo mundo meio que tem dificuldade, que é física, química e tudo mais, você fica ali junto com todo mundo, entendeu? Então foi uma coisa que eu foquei bastante também. Ou seja, retomando até agora, quando eu cheguei na prova, então, eu estava mais confiante com a questão do tempo e estava mais confiante com a questão do modelo de prova. Por fim, o último pilar, o pilar da redação, é porque, querendo ou não, conversando com algum pessoal que já passou e a questão de classificação, deu pra perceber que um fator que diferenciou bastante uma posição de uma pessoa ou outra era a nota de redação. Então é legal você ter bastante contato com isso também, às vezes você não sabe direito como que é o modelo, você perguntar pra algum professor de cursinho pra você, o que ele vai saber te orientar exatamente como é e ficar forte nesse tipo de redação, pra quando chegar lá a sua pontuação ser melhor e você conseguir melhorar a sua posição na classificação final. Então, gente, no geral, essas são as minhas dicas. Lembrando que é aquela mesma coisa que eu falei no começo, não é uma fórmula mágica, foi o que funcionou pra mim e que eu acho que pode melhorar, às vezes, o seu desempenho também, essas dicas, mas todo aquele resto de coisas que eu sempre falo aqui no canal conta, sobre você também saber priorizar durante o estudo a sua saúde mental, porque às vezes você começa a ficar muito pilhado, só quer ficar estudando isso, quer ficar treinando isso, acaba deixando o seu psicológico, a sua performance ali na hora do vestibular abalada, então sempre priorizando a sua saúde mental, lembrando da hora de dormir, da hora de estudar, de ficar com os amigos, na hora de viver um momentinho em paz, de ficar cuidando de você, porque isso é bastante importante. E toda a base do ano inteiro de estudos, e eu acho que tudo isso se conta bastante. E é isso, eu espero que vocês façam uma boa prova e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!